Então, bem-vindos ao podcast da Comissão Europeia em Portugal, Europa aos 70. Para este episódio temos dois convidados, dois economistas muito conhecidos do público português e com quem eu gostaria de ter uma conversa sobre alguns temas que estão em cima da mesa. Sobre economia, naturalmente, é o vosso tema, mas também ter uma conversa sobre aquilo que vocês pensam, como é que vai evoluir, como é que vocês desejariam, visto que estamos em época de aniversário da União Europeia, como é que vocês desejariam que isto evoluísse? A Susana Peralta é economista, professora e investigadora na Nova SBE e também colunista do Jornal Público, e confesso que foi assim que a conheci. E o Vítor Bento é economista e filósofo. E gestor, presidente do Conselho de Administração da CIBS. Muito obrigada por terem aceitado este convite. Eu gostaria de começar aqui para aquecermos a nossa conversa com uma chamada cascata de ideias. Portanto, eu vou-vos apresentar alternadamente, começo com a Susana, uma palavra e gostaria que me dissesse aquilo que lhe vem verdadeiramente, a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Recuperação económica. Crise. Vítor, para si, dívida. Um fardo. Susana, Brexit. Uma péssima notícia para a União Europeia. Vítor, digital. Futuro. Muito obrigada. E com este icebreaker, então, gostaria de dirigir a minha primeira questão, o meu primeiro tema à Susana. A Susana, li no Público recentemente, e eu sou muito, obviamente, sensível a tudo aquilo que se diz sobre a Comissão Europeia. A reação da Comissão Europeia tinha sido tímida, no que diz respeito à reação a esta crise, mas que reagia. A Comissão Europeia adotou, pôs em cima da mesa dos chefes de Estado, um plano de recuperação para a Europa, no passado dia 27 de maio. E eu gostaria de saber primeiro, se continua com a mesma opinião, se este plano é tímido, e como é que acha, porque é um tema também que lhe vem sempre muito do coração e está subjacente praticamente a todas as suas, a tudo aquilo que escreve, a questão das desigualdades sociais. E como é que podemos aproveitar este plano de recuperação para a Europa para finalmente colmatar este problema tão grande, não só em Portugal, mas como toda a Europa. Nós vimos que a crise trouxe ao de cima e de novo à superfície as desigualdades sociais na saúde, na educação, obviamente no emprego ou no desemprego. Como é que podemos aproveitar este plano de recuperação para combater estas desigualdades sociais? Muito bem, então obrigada por essa pergunta. Eu escrevi esse texto a falar da reação tímida da Comissão e até disse que a falta de arrojo da União Europeia será o seu fim, um título assim bastante provocador, na verdade. Mas foi foi realmente no início da crise. Depois já escrevi outro a falar do plano de recuperação, do Next Generation União Europeia, bastante mais simpático, porque realmente eu considero, e até um bocadinho recentrar o debate, porque eu considero que em Portugal estávamos muito focados nos milhões que vêm, quantos milhões é que vão vir, e eu julgo que nós não temos de parar de ver a Europa como uma fonte, uma torneira de milhões. Parece-me que isso é uma perspectiva muitíssimo redutora, e escrevi esse texto até a recentrar o debate, a dizer, atenção, que há uma probabilidade de Portugal vir a ser contribuinte líquido, e isso não é mau. Ou seja, isso era, obviamente, que seria melhor se fôssemos beneficiários líquidos, não sou ingênua a esse ponto, mas o plano pode ainda assim ser muito bom para Portugal, ainda que nós sejamos contribuintes líquidos, porque de facto existe uma série de ganhos económicos e sociais do facto de nós fazermos parte deste grupo, que é uma união de países, que é o segundo bloco económico do mundo, e que é uma união de países, enfim, com todas as suas limitações, razoavelmente progressista, eu diria. E que de facto este plano, o Next Generation, a União Europeia, que está em cima da mesa neste momento, tem várias componentes que a mim me parecem avanços progressistas gigantescos e que eu de facto não antecipei quando escrevi o outro texto crítico, do qual não me arrependo de maneira nenhuma, porque eu acho que é da crítica que nasce o valor, não? Mas, e quais é que são esses aspectos que eu considero mais progressistas e que me parece que nós devíamos falar mais deles, se calhar, do que permanentemente ser mais milhão, menos milhão. É o aspecto da dívida comum, que é um avanço enorme, de facto, que é uma certa forma de mutualizar a dívida. Há duas formas de nós mutualizarmos a dívida. Uma é uma mais tímida, que é aquela que neste momento está em cima da mesa, que é, de facto, nós emitirmos, a Comissão Europeia emitir dívida em nome da União Europeia, que depois será paga por contribuições futuras para o orçamento europeu. E depois há uma forma mais arrojada,
que não está ainda diretamente em cima da mesa, mas que na verdade vem mencionada tanto no documento da Comissão Europeia como no documento que lhe deu origem da chanceler Merkel e do presidente Macron, que é a União Europeia conseguir finalmente ter impostos próprios que serviriam para depois vir a financiar essa dívida. E, portanto, aí temos aí uma mutualização não só da dívida, como depois dos meios de reembolsar essa dívida no futuro. E isso, para mim, faz parte daquilo que é a essência de nós fazermos parte de um espaço comum, que é um espaço em que todas as pessoas têm a beneficiar, quem é beneficiário líquido e quem é contribuinte líquido, porque, de facto, o facto de nós emitirmos dívida em conjunto, obviamente que sinaliza um risco para quem investe nessa dívida muitíssimo diferente de se forem as economias individualmente a fazer emitir essa dívida, se Portugal fizer isso por meio de razão, e é evidente que para Portugal, mesmo que nós tenhamos que depois mais tarde vir a contribuir para o orçamento europeu para pagar essa dívida, estamos a pagar uma dívida que foi emitida a uma taxa de juros em princípio muitíssimo mais baixa, porque de facto reflete o conjunto do risco desta União Económica e Monetária e não apenas, aliás, União Económica, não monetária, porque isto não é feito ao nível da zona euro, e não apenas de Portugal, que é um país excessivamente endividado, e isso é algo que neste momento nos condiciona de maneira dramática na resposta a esta crise, o peso da nossa dívida pública, e por outro lado, se de facto nós ainda conseguirmos, para além disso, criar os tais impostos europeus, que eu sei que estão neste momento fora da agenda direta daquilo que virá a ser discutido nos próximos meses, mas que ainda assim a Comissão pensa voltar a colocá-los na agenda para o momento em que tivermos de começar a pagar essa dívida, que de facto são bases tributáveis que um país individualmente não consegue lá ir, ou consegue lá ir de maneira muito incompleta, muito difícil, portanto, e que realmente um conjunto de países como a União Europeia conseguirá muito mais facilmente tributar as grandes empresas, tributar as plataformas digitais, criar o tal imposto carbónico à entrada no espaço económico. Portanto, a mim parece-me que é de facto eu devo confessar que eu própria fiquei surpreendida de ver até que ponto é que depois, partindo de facto de uma situação inicial que foi de grande hesitação e que aliás até levou a pedidos de desculpa dos responsáveis políticos europeus que teriam sido evitáveis, mas de facto depois a União conseguiu dar a volta, e eu devo dizer que aí também temos que dizer que o eixo franco-alemão, por assim dizer, teve o seu papel. Agora, como é que isto, para ver à pergunta das desigualdades, eu julgo que esse é um caminho que ainda ainda temos muito para percorrer, não é? E eu penso que se a União Europeia conseguir, por exemplo, esta questão de ir buscar bases tributáveis que de outra forma os países individualmente não conseguem, é uma forma de começar verdadeiramente a fazer que paguem pessoas que habitualmente estão fora ou que em todo caso não contribuem a sua justa parte, não é? Porque mais até do que nós estarmos a pensar quais é que são os países que recebem, quais é que são os países que pagam, eu gostaria que nós pensássemos nisto como há cidadãos e cidadãs europeias, uns mais abonados do que outros, e no fundo quem é que recebe e quem é que paga. E se nós conseguirmos, se a União Europeia conseguir avançar com a agenda da dívida comum e com a agenda dos impostos europeus, vamos conseguir de facto pôr pessoas muito mais privilegiadas a pagar uma justa parte. E depois eu gostaria de ver a União mais, se calhar um bocadinho mais aguerrida, quando nós falamos das recomendações específicas, das Country Specific Recommendations. Tem havido um esforço recentemente, é evidente, para ir mais a aspectos sociais, mas de facto nós associamos muito a Comissão Europeia ao mercado único e à promoção da livre circulação e da livre concorrência, que é algo que é positivo, mas eu julgo que estaria na altura de usar também este mecanismo incrível de coordenação entre países para proteger os mais fracos da Europa, e gostava de ver avanços nesse sentido. Vítor, a mutualização da dívida também tem sido um tema sobre o qual tem escrito. Eu gostaria que respondesse a um argumento que é colocado nestas negociações, nomeadamente relativamente ao orçamento da União Europeia, por alguns críticos à questão da mutualização da dívida e nomeadamente ao plano de recuperação que foi agora apresentado, esta coisa do pagar, do contrair dívida agora e pagar daqui a longo prazo, que isto é uma sobrecarga para as gerações futuras. E nós sabemos que as gerações futuras já estão, e as gerações presentes, jovens, estão a viver uma sucessão de crises, já têm uma sobrecarga enorme no presente, e a questão da mutualização da dívida subcarrega as gerações futuras. Vamos estar a endividar os nossos filhos e os nossos netos. Isso tanto sacrifica a mutualização como a dívida dos países, não é? Portanto, esse tipo de encargo transmissível resulta da dívida em si, não resulta necessariamente da forma como a nível da Europa a dívida é contraída. Mas a questão da mutualização a nível da Europa é mais uma questão de ordem política. Isto é,
Porque e pelo menos eu tenho visto essa resistência, é difícil aos países que supostamente serão mais honoráveis com a mutualização da dívida aceitarem essa mutualização se não tiverem uma palavra a dizer na forma como o dinheiro é aplicado. Isto é, consideram que há um incentivo a que aqueles que irão ter menos encargos no futuro utilizem mais esses fundos e, portanto, sobrecarreguem esses países. O que significa que a mutualização da dívida provavelmente terá que avançar com uma maior integração política. Aliás, eu costumo dizer que em Maastricht criou-se uma contradição que, se não for resolvida, pode levar ao fim da União Europeia, nomeadamente da União Monetária. Isto é, em Maastricht criou-se uma União Monetária e recusou-se uma União Política. As duas coisas não são sustentáveis. Isto é, esta dissociação não é sustentável, independentemente daquilo que cada um de nós acha. Eu não sou federalista, mas as coisas são o que são. Uma União Monetária precisa de uma União Política para sobreviver. Não há história que eu conheça de uniões monetárias que tenham tido sucesso que não sejam apoiadas em uniões políticas, nomeadamente a União Monetária coincidente com a União Política mais conhecida é a dos Estados Nacionais, que no fundo é uma união política que suporta uma União Monetária. E ao terem-se recusado isso, tornou-se difícil introduzir mecanismos de complementaridade da União Monetária, nomeadamente a União Fiscal, que possam evitar radicalizações da União Monetária com efeitos destrutores, como aqueles que aconteceram, nomeadamente, durante a última crise. Durante a última crise que tivemos, de 2011 a 2014, na Europa foi mais ou menos essa data, que foi a segunda onda da crise internacional, torna-se difícil existirem esses mecanismos de transferência fiscal, explícita ou implícita, se não houver mecanismos políticos que permitam ter também uma intervenção na forma como os fundos são alocados. Portanto, eu julgo que esses dois processos vão evoluir mais ou menos em paralelo. Aliás, não deixa de ser curioso que, pela primeira vez, a chanceler Merkel começa a reconhecer que se calhar têm que se rever os tratados. Isto é, até aqui, e nomeadamente esta resposta que está a ser preparada neste momento, estica o mais possível, estica até ao limite o poder que os tratados têm. Alguns dirão, não vou entrar nessa, tenho a opinião, mas a minha opinião é irrelevante para isso. Alguns dizem que já está fora desse limite, e daí nomeadamente a posição do Tribunal Constitucional Alemão, que já está fora desse limite, portanto está a testar os limites dos atuais tratados e, mais do que isso, está a entrar num processo, enfim, que alguns chamam de integration by stealth, portanto, a integração escondida, que são as próprias entidades comuns que estão a alargar o espaço da integração um pouco à revelia ou forçando o caminho dos Estados nacionais que mantêm ainda o poder soberano. Portanto, enfim, respondendo à questão, eu julgo que as duas coisas vão ter que caminhar de forma mais ou menos paralela e mais cedo ou mais tarde a Europa vai ter que enfrentar o problema da sua própria governance se quiser continuar a evoluir. Uhum. E relativamente também a este plano de recuperação, portanto, a Comissão distinguiu ou atribuiu dois eixos. A recuperação deve-se basear, sobretudo, para tornarmos a Europa mais sustentável, a Europa mais digital. São estas duas das prioridades, não são as únicas, mas dois dos eixos da recuperação económica. Quais são, para si, Susana, e também para o Vítor, qual é a vossa visão sobre a importância destas transições para o futuro e quais os principais desafios, mas também as oportunidades? Eu julgo que esses dois eixos, sobretudo esta sustentabilidade, na verdade já estavam no plano verde da Presidente da Comissão e agora esta crise, de uma certa forma, criou uma oportunidade de reforçar de uma forma substancial o orçamento que a Comissão vai ter para poder realmente levar a cabo promover essa transição verde na Comissão, ao nível das economias europeias. As grandes dificuldades disto são evidentemente que qualquer transição substancial, tanto a digital como a verde, cria perdedores, como é evidente, não é? Portanto, qualquer alteração estrutural na economia deixa setores para trás, não é? O advento da internet e da comunicação digital deixou o setor das comunicações analógicas para trás e podemos continuar aqui com vários exemplos para dizer, portanto, é muito importante pensar como é que nós vamos compensar essas pessoas, enfim, as empresas, mas por trás das empresas estão sempre pessoas, as empresas não
não existem, não respiram, não comem. Portanto, temos sempre de pensar por trás das empresas estão os proprietários das empresas e as pessoas que trabalham para as empresas, que estão em setores que vão necessariamente perder com esta transição. E também é preciso perceber que isso vai criar, obviamente, resistências políticas, porque muitos dos setores que vão perder, não é? Sobretudo com a transição mais ecológica, até provavelmente do que a digital, são muitíssimo poderosos ao nível de fazer influência, não é? Portanto, são lobbies poderosos. E, portanto, isso vai ser uma dificuldade enorme, e é uma dificuldade enorme que, de facto, sem um orçamento que permita ir ao socorro, pelo menos das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras e das pequenas empresas, que não têm, de facto, que não têm opção e que nem sequer têm os mecanismos, vamos dizer, de exercer alguma pressão sobre o poder que as grandes empresas, as grandes petrolíferas, e estamos a ver também agora o que está a acontecer com as companhias aéreas, têm muitíssimo mais poder, de facto, para exercer pressão. Vai ser, de facto, preciso compensar essas pessoas e vamos ter que pensar também muito bem como é que compensamos as pessoas, mas ao mesmo tempo lhes permitimos uma saída, porque as pessoas, enfim, realizam-se, não é, participando de alguma forma na sociedade. Isso parece-me um enorme desafio. Relativamente à transição digital, eu julgo que, agora se calhar focando um bocadinho mais na economia portuguesa, tendo em conta que nós temos uma mão de obra ainda bastante pouco educada, quando comparada com as nossas congêneres europeias, vamos ter também aí um enorme desafio que eu não vejo muito bem como é que nós vamos resolver com o nosso tecido empresarial, em que as empresas são muito pequenas, não é? A nossa empresa média tem 5 empregados ou 5 funcionários e com, de facto, o nível de educação em que ainda cerca de metade, penso eu, da nossa força de trabalho tem o ensino secundário, é uma transição muito difícil de impor, o que não quer dizer que nós não tenhamos uma franja de empresas mais jovens, mais bem, enfim, com uma mão de obra mais educada e que, portanto, vai ser muito fácil. Aliás, nós temos muitas empresas que fizeram uma transição digital até forçada neste momento, que foi bastante notável, mas, de facto, ao nível do nosso tecido empresarial, uma grande massa do nosso tecido empresarial, essa transição digital figura-se um enorme desafio para a economia portuguesa e que, mais uma vez, com os parcos meios que nós temos, se de facto não pudermos recorrer a estes pacotes desenhados ao nível da União Europeia para ajudar projetos específicos, vai ser muito difícil nós conseguirmos apanhar esse barco, e isso é algo que pode ser muito mau para nós a médio prazo, e aí sim onerar as gerações futuras, porque também é preciso perceber que quando nós estamos a endividar-nos, é evidente que as dívidas oneram sempre o futuro, sejam elas de que forma forem. Agora, se a dívida for montada neste esquema europeu, mutualizada e eventualmente paga no futuro com impostos europeus, e se isso permitir uma transição da crise para a recuperação económica mais bem conseguida, isso também onera menos, não é? Portanto, há formas se a dívida for bem usada, não é? Se o dinheiro que nós formos buscar à dívida conseguir ser bem usado para nós conseguirmos realmente criar um espaço económico mais resiliente, isso onera menos. E esse é o objetivo. O Next Generation foi exatamente daí isso. O Next Generation. Nós queremos deixar um fardo, queremos deixar uma oportunidade, mas esta oportunidade tem que ser aproveitada agora, para que seja uma oportunidade também no futuro. Mas, Vítor, relativo é gestor, o que é que acha? Eu acho que enquanto portugueses temos uma enorme capacidade de adaptação. Acha que vai ser muito difícil esta transição digital em Portugal? Não, quer dizer, eu acho que nós vamos adaptar como os outros se adaptarão, mais lento ou mais rapidamente. Nós até temos lidado bem com as transições tecnológicas. Nós em Portugal, menos bem ao nível da capacidade de criação, mas ao nível da utilização temos comportado bem. Mas se me permitir ir a esse tema, porque eu acho que esse tema da transição digital é muito importante e é talvez o desafio estratégico mais importante que a Europa tem perante si. Hoje em dia, quer dizer, a passagem para o digital é já praticamente um dado adquirido e a passagem para o digital permite a criação de grandes plataformas que beneficiam sobretudo das economias de rede. Isto é, quanto mais gente tiverem, mais eficiente é a plataforma e quanto mais eficiente forem, mais gente tem. E isso tem criado aquilo, enfim, soluções que a economia se chama o vencedor leva tudo, portanto leva os prémios todos, the winner takes all. E isso tem levado à concentração num pequeno número de empresas, todas elas localizadas fora da Europa. E a Europa não tem criado até aqui, e eu sou muito cético sobre a sua capacidade de criar empresas com capacidade de concorrer com essas empresas. Já vou desenvolver um pouco sobre isso. E isto é muito importante porque estas empresas, para além do negócio económico que têm hoje um poder, nomeadamente através da informação que coligem, superior ao dos Estados. Essas empresas sabem mais sobre as pessoas de qualquer Estado
do que os próprios Estados. E isso dá-lhe um poder que, em última instância, é político, ou é politicamente utilizável. E, portanto, isso é, de facto, um desafio muito grande. Nomeadamente, neste momento, praticamente, só temos essas grandes empresas dominantes, são na América e na China. E, curiosamente, e aqui agora vou falar numa matéria onde tenho interesse particular pela empresa que giro, estão a entrar no último segmento que lhe faltavam para ter informação completa sobre as pessoas, que é na área dos pagamentos. Portanto, essas empresas estão neste momento a entrar na área dos pagamentos, entrando naquilo que é o ecossistema tradicional da banca, não para roubar animais ao ecossistema, mas para esvaziar o ecossistema da banca. E, portanto, vão ficar com a visão completa daquilo que é a vida das pessoas. E porquê é que eles tiveram esse sucesso e a Europa não consegue ter? Porque a Europa, nós temos uma ilusão na Europa, eu tenho dado a focar nisto há uma série de tempo, na Europa não existe um mercado único. Isso é uma ilusão que tem sido criada. E existe um conjunto de regras comuns que governam uma série de mercados fragmentados, mas os mercados europeus são fragmentados pela cultura, pela língua, por legislação interna, por práticas e por hábitos que existem há muito tempo e por regras impostas pela própria Comissão Europeia, pelas próprias autoridades europeias. Nomeadamente o facto de existirem autoridades da concorrência nacionais que consideram que as operações de concentração têm que ser medidas ao nível do espaço económico de cada país, não permite que nenhuma empresa consiga ganhar escala suficiente para poder concorrer nos mercados internacionais. Porque normalmente os negócios digitais dependem muito da escala. A escala é o elemento fundamental para o sucesso. E a escala ganha-se sobretudo no mercado doméstico. A escala que torna a empresa viável torna-se no mercado doméstico. Os Estados Unidos têm 300 milhões, a China tem 1 bilhão e tal de clientes e, portanto, quando eles vêm para a Europa, já diluíram o essencial dos seus custos fixos. Vêm para a Europa concorrer a custos marginais. Ora, se eu, por exemplo, em Portugal tiver baseado numa empresa que não pode crescer, que mesmo aqui em Portugal não pode crescer porque a autoridade da concorrência não deixa, e tiver que diluir os meus custos fixos aqui, tenho que concorrer com empresas que vêm apenas a custos marginais, ganhos no mercado de 300 milhões ou no mercado de 1 bilhão, não há qualquer hipótese de sucesso. Portanto, a prazo, eles vão dominar. E, portanto, o facto da Europa ter limitado estas capacidades de desenvolvimento de alguns embriões e ter embarcado em aceitar que essas entidades que vêm de fora, além de trazer modernidade, que é verdade, serão o futuro, levou-as a desistir do seu próprio desenvolvimento. Mais uma vez, voltando à minha área, na área de pagamentos, se vir os grandes sistemas de pagamentos com os quais a Europa trabalha são americanos e chineses, agora também com o China Union Pay. Não há nenhum sistema europeu que tenha essa capacidade, porque, exatamente, não há propriamente um mercado único. E já para dar mais um exemplo de mercado único e uma transição para a digitalização, eu neste momento sou um utilizador de livros eletrónicos. Eu já não compro livros físicos, praticamente, não tenho onde expor, e dá muito mais jeito, quer dizer, andar com a biblioteca no iPad. É mais leve. Exatamente, é mais leve, quer dizer, posso consultar qualquer coisa ao pé. E sou, basicamente, consumidor de um fornecedor. Enfim, não vou dizer o nome, mas é fácil de saber qual é o nome. Na Europa existem vários armazéns digitais desse fornecedor. Eu, em Portugal, não posso comprar nenhum desses armazéns europeus. Sou obrigado a comprar nos Estados Unidos. Porque não permitem. As regras não permitem. Portanto, eu só posso comprar livros eletrónicos deste fornecedor nos Estados Unidos. Só posso comprar produtos para utilizar nos livros nos Estados Unidos. Aqui há tempos, enfim, comprei um instrumento de leitura num país europeu, fazia parte da União Europeia, que era o Reino Unido, mas tive que utilizar um amigo lá e utilizar a direção dele para comprar, e depois um dia que nos encontramos ele deu-me um objeto. E, portanto, isto é mais um exemplo da incapacidade que a Europa está a ter de concorrer nesta transição digital. E isto é talvez a maior ameaça estratégica que a Europa tem sobre si. Eu tenho, por acaso, agora se me permite, um exemplo semelhante, porque eu vivo numa família bilingue, o meu marido não é português e os meus filhos são bilíngues e francófonos. E, portanto, gostam imenso de como os filmes, a idade que eles têm, enfim, gostam de ver filmes dobrados em francês, porque assim não têm legendas e tal. E é uma dificuldade enorme, porque eu não consigo ir a qualquer uma das plataformas de compra de filmes legal, não é?
e comprar um filme dobrado em francês. Ou consigo raramente, porque de facto é por exatamente esse problema que está a dizer. Eu vou a uma plataforma digital, um endereço em França ou noutro país francófono, e quero pagar para os meus filhos verem um filme que é a língua deles. E não consigo. Conseguiria se estivesse em França ou se estivesse na Bélgica. E portanto isso é completamente, não faz qualquer espécie de sentido. Puxando a brasa à minha sardinha sobre a União Digital, acabámos por fazer muitos progressos nessa área, através, eu lembro do streaming, também não era possível, quando cheguei a Portugal há 5 anos, a minha conta da Netflix, a minha conta de Spotify diziam que eu estava noutro país e havia uma série de limitações. Essas limitações deixaram de existir. Eu não conseguia mudar o meu endereço do iCloud, tinha um endereço belga, não conseguia mudar para fazer compras de aplicações portuguesas que só existiam em Portugal, agora já consigo. Portanto, houve de facto uma série de mas não estamos lá. Mas não estamos lá. O mercado ainda está bastante fragmentado. E digo-me agora, passando ao aniversário, aos 70 anos do projeto europeu, um desejo. Se pudessem escolher uma coisa, eu gostariam muito, acho que já consigo perceber um bocadinho de um e de outro, mas que gostariam muito de ver na União Europeia um desejo para os próximos 70 anos. Para os próximos 70 anos. Não, eu julgo que a União Europeia tem ainda um déficit democrático importante, apesar de, obviamente, termos melhorado bastante nos últimos 20 anos, mas era mesmo muito importante que houvesse um maior entrosamento democrático. É evidente, eu sou totalmente sensível ao argumento que o Vítor deu, e aliás eu sou se calhar muito mais federalista do que o Vítor, portanto até me identifico muito mais. Eu julgo que de facto não é possível nós termos uma união monetária sem termos uma união política, e eu gostava de ter uma união política mais abrangente. Mas eu julgo que mesmo com aquelas instituições que nós temos neste momento, dando um papel maior ao Parlamento e sobretudo de alguma forma integrar mais a política europeia na política nacional, levar, por exemplo, porque não os parlamentos nacionais, portugueses, por maioria de razão, discutir, ter um debate, como temos debates quinzenais para a política portuguesa, porque não temos debates bimensais, talvez, não sei, com uma periodicidade obviamente mais alargada, para discutir política europeia, em que até se convidassem responsáveis políticos portugueses fora de Portugal, da Europa, para discutir, enfim. Eu julgo que isso é algo que faz falta, porque de facto há um enorme divórcio das eleitoras e eleitores da União Europeia. Isso vê-se nas eleições europeias. A taxa de abstenção é absolutamente alarmante. Há um aumento do voto eurocético. O aumento do voto eurocético, há já investigação sobre isso, está muito relacionado também com o facto das pessoas se sentirem deixadas para trás ao nível económico. E, portanto, é muito importante voltar a fazer disto um projeto inclusivo. E fazer um projeto inclusivo é preciso, de facto, mostrar às pessoas, e isto volta até à questão inicial da desigualdade, não é? e de ver pessoas que vivem em situações extremamente precárias ao nível da sua relação com o mercado de trabalho, e depois também ao nível que depois isso se reflete na forma como as pessoas podem até levar uma vida pessoal, enfim, equilibrada, darem apoio à família que escolham ter, com ou sem filhos, isso não interessa, aos amigos, para dar a vida pessoal, de uma forma lata. Eu não gosto de falar da conciliação trabalho-família, acho que é uma conciliação trabalho-vida pessoal, porque as pessoas podem não querer ter família e isso está no seu direito. Mas isso é preciso que a União Europeia resolva este déficit democrático e resolva o déficit que no fundo se reflete no déficit democrático, que é um déficit de mostrar às pessoas menos qualificadas, mais precárias, o que é que têm a ganhar com o projeto europeu, porque senão ela vai ser corroída por dentro através do voto em partidos que são eurocéticos e que nós estamos a ver a aumentar. Isso para mim era o que eu mais gostava de ver acontecer. Não, quer dizer, eu gostava que a Europa conseguisse realizar o seu projeto, isto é, de se tornar uma zona integrada, culturalmente integrada, onde as pessoas se reconhecessem com um sentido de pertença e conseguisse criar essa ideia, estabelecendo um equilíbrio entre a ideia da Europa e as ideias nacionais, que apesar de tudo eu acho que as ideias nacionais vão sobreviver durante muito tempo e são um elemento de segurança, pelo menos para as pessoas que têm essa localização. Conseguisse ter esse equilíbrio e que tivesse e proporcionasse as condições para uma prosperidade equilibrada dentro de toda a área. E, portanto, que o acesso à prosperidade pudesse ser distribuído, enfim, não digo igualmente no sentido literal do termo, mas mais aproximadamente entre as várias regiões que constituem a Europa e que, enfim, continua a ser reconhecida como uma instância de referência no mundo, mas para isso também tem que reconhecer que tem que ter instrumentos de poder, porque sem instrumentos de poder
não se conseguem concretizar objetivos na interação universal, onde, digamos, a organização continua a ser anárquica. Anárquica no sentido que não há uma autoridade acima dos Estados e, portanto, os instrumentos de poder continuam a ser os elementos definidores da capacidade que cada zona ou cada país de se afirmar no mundo. No mundo, claro. Agora, para terminarmos, imaginem que ficam presos no elevador com o Presidente da Comissão. E ela pergunta-lhe, Susana, dê-me uma ideia para a Europa, para o futuro da Europa. O que eu gostava de dizer, de transmitir, se tivesse a oportunidade de transmitir diretamente à Presidente da Comissão uma proposta, algo até muito concreto, que eu gostaria que ela concretizasse ou que ela propusesse ao Conselho e ao Parlamento Europeu nos próximos anos? Eu julgo que tem que haver financiamento europeu para os orçamentos da segurança social de cada país. Ou seja, não só ao nível das pensões, mas sobretudo ao nível das transferências de rendimento para as pessoas mais pobres e mais desfavorecidas, em que há discrepâncias gigantescas na chamada safety net, não é? Dos sistemas de segurança social, dos estados sociais de cada país, e isso é evidente que é algo que a União Europeia tinha de mutualizar, tal como, enfim, faz avanços no mercado único com os soluços que já aqui mencionámos. Era muito importante porque também é preciso perceber, e eu termino já, que todos os programas, por exemplo, de compra de dívida do Banco Central Europeu, ou mesmo os apoios do BEI, do Banco Europeu de Investimento, que agora estão em cima da mesa e que já estão, aliás, a ser, na prática, já estão no terreno, vão muito parar aos bolsos das pessoas, quer dizer, os investidores que detêm a dívida das empresas e que, em última análise, beneficiam deste tipo de recompra de dívida, etc., continuam a não ser as pessoas que estão desligadas da Europa, porque a Europa não lhes dá grande coisa e porque, de facto, deixaram de votar. E isso é catastrófico. Portanto, Senhora Presidente da Comissão, por favor, crie um mecanismo semelhante àquele que criou para o fundo, agora para o desemprego, o SURE, mas faça uma coisa que seja muito mais com base em transferências e menos em empréstimos e que, de facto, ajude a ajudar a chegar ao bolso e a chegar às vidas das pessoas menos favorecidas. É o que eu tenho para a Presidente. Enfim, talvez fosse um pouco mais modesto e dizer que ajudasse a convencer os seus conterrâneos alemães de que, como diziam os clássicos, o excesso de virtude pode ser pecado. E, nomeadamente, nas relações entre os países, as relações entre déficit e excedentes, ambos podem ser pecado. E, portanto, ter excedentes não é necessariamente virtuoso, porque os excedentes de uns obrigam aos déficits dos outros e, portanto, são igualmente elementos desequilibradores. E se os seus conterrâneos perceberem isso, provavelmente a Europa passará a funcionar melhor. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Podemos ter ficado aqui o resto do dia. Eu, pelo menos, podia ter ficado aqui a ouvir-vos o resto do dia. Agradeço muito a vossa disponibilidade a este episódio de Europa aos 70. Foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigado também.